Vamos ler aqui Gênesis capítulo 22, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levara nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, foi uma prova difícil para Abraão, mas ele venceu, ele transpôs aquela situação, ele confiou, acreditou que Deus ia resolver, que Deus ia, ou até mesmo, como fala em Atos, mesmo dentro deles, assim, olha, eu vou imolar, mas Deus vai ressuscitar, Deus vai, porque existe uma promessa, e Isaque faz parte dessa promessa, ele é o filho da promessa, então Deus vai fazer alguma coisa, mas o que nós percebemos é o seguinte, que nessa prova ele confiou em Deus, mas o problema o que tem acontecido muitas vezes, é que nós estamos passando por provas, e às vezes nem entendemos que estamos passando por provas, e aí na hora difícil, nós recuamos, nós não perseveramos, e se der errado, e se eu perder, e nós buscamos muitos questionamentos, nós mesmo fazemos com que esses questionamentos fluam na nossa mente, e às vezes nós retardamos. Aí você pode, do outro lado, perguntar: mas retardar uma bênção? Sim, podemos retardar a bênção. Mas como é que você pode provar isso biblicamente? Que se Deus deu, Deus vai cumprir, Deus vai, tudo tem seu tempo, e se Deus determinou o tempo, Ele vai cumprir no tempo determinado. Olha, Deus, Ele estabeleceu todas as coisas, planejou todas as coisas, mas isso não quer dizer que nós vamos seguir à risca. O ideal é que sigamos esses preceitos à risca, sigamos o caminho traçado por Deus para a nossa vida, mas nem sempre isso acontece, porque com o próprio povo de Israel, Deus deu a terra como promessa, mas o que aconteceu? Era para o povo entrar na terra de Canaã, mas por causa da falta de fé, eles retardaram a entrada em Canaã, ou seja, esperaram 40 anos para tomarem posse da promessa. E aqui em Abraão também, eu imagino que no plano de Deus, essa é a minha imaginação,
que eu estou pensando agora, que não precisaria de 25 anos para Isaac surgir no cenário. Porque o que aconteceu? Abraão, ele, logo no início, quando começou a demorar, ele sugeriu a Deus que Eliezer fosse o seu herdeiro, mas Deus não concordou. Então, a gente observa o quê? Que nessa caminhada foi oferecida a Deus algumas sugestões, mas Deus não acatou nenhuma dessas sugestões. Depois de Abraão sugerir Eliezer, aí vem Sara e sugere Agar para que a promessa venha se cumprir. 10 anos depois da promessa, Sara já achava infértil, ela era estéril e achava que não tinha mais condições nenhuma de ter filhos. E aí ela oferece a sua serva para Abraão para nascer um filho. Então passaram-se 10 anos e dentro de Sara e provavelmente também dentro de Abraão eles achavam o seguinte, que esta seria a maneira, porque era costume da época. Quando a mulher não podia dar filho ao seu marido, ela tinha como obrigação de oferecer a sua serva para que viesse a ter descendentes. E aí nós observamos o seguinte, que 10 anos, aí deu Agar. Pronto. Então, imagine só, depois de 15 anos, Isaac veio. Se Abraão não oferecesse Eliezer para ser o seu herdeiro, essa sugestão para Deus, se Abraão não acatasse a sugestão de Sara, eu imagino que antes de 25 anos, Deus já enviaria Isaac, porque era a promessa. Então, muitas vezes, nós retardamos a bênção por causa da nossa incredulidade. Agora, espera aí, não é fácil. Não é fácil, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Sara, e eu vejo também que não é fácil para nós. E o que nós devemos fazer é o seguinte, é seguir aquilo que o próprio Deus orientou a Josué. Olha, Josué, você tem que meditar na palavra dia e noite, você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Olha, é isto aqui, esse é o projeto, este é o plano, e você vai ser próspero não porque você já formou um grande exército aí com Israel, com a nação de Israel, mas você vai ser próspero por causa da palavra, da minha palavra, porque você vai seguir a minha palavra, vai obedecer e eu vou dar a vitória. Então, nós precisamos seguir estas regras básicas, esse mapa que nós temos, que não precisa nós virarmos para a direita e para a esquerda. E quando é que nós viramos para a direita e para a esquerda? Quando temos ouvidos a mapas, a manuais que não bate, que não há harmonia com a palavra. Então, mas a ciência, se você for observar, a ciência tem a sua harmonia com a palavra. Por exemplo, a ciência não concordava com muita coisa. A ciência achava que a Bíblia era um livro que não tinha valor algum, porque falava de cidades, falava de regiões que não existiam. E, então, para a ciência, era um livro que não tinha esse valor. Mas depois, passando-se os tempos, a evolução nos tempos, o que aconteceu? Por exemplo, Jericó não existia para a ciência. Vamos dizer assim, os heteus também não existia para a ciência. O dos caldeus não existia. Os assírios não existia. Nínive não existia para a ciência. Mas depois de escavações descobriram que realmente a Bíblia ela tem razão. Hoje a história já fala sobre o dos caldeus, nós já conhecemos a história, sabemos como foi que os amorreus entraram lá em 2000 a.C., destruíram, era uma potência na época, dominava muitas cidades, na época que Abraão, praticamente quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, os dos Caldeus já estavam em declínio, quando ele foi para Harã.
Então, nós já sabemos que os heteus, o heteu, aquele que era casado com Betseba, que Davi fez todo aquele plano, os heteus, nós sabemos que da região lá da Ásia Menor, eles já descobriram a capital, Atusa, se eu não me engano, se eu não falha a memória. Então, a arqueologia também descobriu também a questão também dos assírios, de Nínive, que era uma cidade altamente fortificada. Isso aí eles já descobriram. Então nós percebemos o seguinte: quando Deus fala para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, é mostrando o seguinte: esse manual já está pronto, não devemos dar ouvidos a segmentos, a questões, a teorias que elas se contradizem com esta palavra. Eu, particularmente, eu tenho a palavra de Deus como regra de fé e prática para a minha vida. Talvez você me ache ultrapassado, talvez você me ache, vamos dizer assim, sem nenhuma cultura, sem nenhum entendimento do futuro, mas eu quero dizer para você que eu sou criacionista, não sou evolucionista. Eu acredito que esta terra, ela não é antiga como eles falam. Eu acredito que até os dinossauros não são antigos, eles não foram destruídos em 67, 63 milhões de anos antes. Eu acredito que o homem foi contemporâneo aos dinossauros. Se você for pesquisar, você vai ver também que existe evidência para isso. Eu acredito que essa terra não tem bilhões de anos, mas é uma terra de milhares de anos. Eu acredito. Então você pode olhar para mim e dizer assim: eu estudei na faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu sei do Big Bang, sei da formação, sei da evolução, sei de tudo. Para mim não importa, são teorias. A palavra de Deus é a verdade. É tanto que por todas as tentativas, tudo que o homem tentou, desde o Antigo Testamento, lá no século 2, século 3 a.C., quando houve tentativa de destruir o cânon hebraico, no século 1 depois de Cristo, no século 2 depois de Cristo, quando houve tentativa de destruir toda a Bíblia, não só o Antigo, mas o Novo Testamento, no século 4. Então nós percebemos o seguinte: por mais tentativas, o homem não conseguiu essa proeza. E quando nós lemos a Bíblia, nós comparamos com os pergaminhos encontrados no passado, que foram testados de 200 anos antes de Cristo, e comparamos o Antigo Testamento e percebemos que a Bíblia hoje, Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, ela está alinhada com os pergaminhos antigos. Então, o que é que eu deduzo com tudo isso? A palavra de Deus é a palavra de Deus, é inerrante, ela é poderosa, ela tem poder, porque é Deus falando. Mas a Bíblia existe mais de 5.000 erros, a Bíblia isso e... Olha, nós precisamos entender o seguinte: que os avivamentos aconteceram na simplicidade da palavra, na fé na palavra. Os avivamentos não aconteceram vamos dizer assim, nas pessoas que entendem a palavra de forma liberal. De maneira nenhuma. Se você vê os avivamentos, o fluir do Espírito Santo, o poder, a manifestação da glória de Deus, é na simplicidade da palavra, é sobre aqueles que creem na palavra, como a palavra de Deus. Por isso, eu digo para você, eu creio na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Creio que Deus usou homens inspirados para escrever esta palavra. E ela é atual, mais atual do que o jornal de hoje. Então, não podemos... O segredo é não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas acreditarmos nessa palavra. E nós percebemos, amados, que às vezes essa bênção, ela é retardada, ela retarda por quê? Ela demora porque nós queremos dar sugestões para Deus, nós queremos dar alternativas para Deus, nós queremos agir com o nosso braço, com a nossa força, e não funciona desse jeito, porque Deus é Deus e nós somos seres criados por Deus. Não funciona dessa maneira. Eu tenho que verdadeiramente
confiar, descansar, depositar a minha confiança no autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que acreditar que ele é melhor do que eu para guiar, para conduzir, para direcionar. E isso nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Esta é a verdade. E nós observamos, amados, que depois dessas tentativas porque quando Ismael nasceu foi aquela expectativa de que o descendente que ia povoar Canaã, que ia sair o Cristo ungido, houve aquela alegria, mas Deus disse, não é Ismael, é Isaque, o filho da promessa. Então passou esse tempo todo buscando sugestões para Deus. Não dê a sugestão para Deus assim, e tome posição como eles tomaram. Esses exemplos servem para nós não cairmos nos mesmos erros. Porque com Eliezer, ele deu a sugestão, mas Deus não aprovou e ele recuou. Mas com Agar, Sara deu a sugestão, Abraão absolveu a sugestão, por causa da cultura, por causa dos costumes, porque era normal na cultura. E aí o que aconteceu? Decidiu sem saber a vontade de Deus, porque Deus já havia falado que ia sair das entranhas de Abraão. E quando falou das entranhas de Abraão, Sara pensou o seguinte: eu sou velha, então não vai sair de mim, vai ser de outra mulher. Mas Deus estava querendo dizer que o herdeiro ia sair das entranhas de Sara. Era Sara que ia parir o filho da promessa. E aí, depois de todas essas coisas, dessas sugestões, desses deslizes, aqui em Gênesis 18:14, a gente pode ler aqui, Deus falando: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. A gente observa também aqui o seguinte, que esses acontecimentos, para que o descendente, para que aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, o Messias, Jesus, Cristo, o Senhor, o Salvador, a gente observa que todo o acontecimento na descendência houve sobrenatural de Deus para que isso acontecesse. Primeiro, Abraão não tinha condição de ter filho com Sara, porque Sara era estéril e já estava velha. Aí aconteceu o quê? O sobrenatural para que a promessa se cumprisse, para que Jesus viesse a nascer dessa descendência. Aí Isaque, a mulher também estéril, mas Isaque ora, busca o Senhor, sabendo que Deus já havia prometido, sabendo que a descendência vinha através dele. Ele orou, ele não buscou a serva, mas ele orou por Rebeca, orou 20 anos, e aí o que aconteceu? Deus abriu a madre da sua esposa e no sobrenatural. Então nós observamos o seguinte, que para o evangelho chegar até nós, para que nós viéssemos a entender hoje que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é aquele que leva o homem até a Deus, é o único caminho, teve que acontecer o sobrenatural na vida de Abraão, na vida de Isaque, e continua acontecendo o sobrenatural. Então, o sobrenatural não é algo que está distante do ser humano. O sobrenatural não é algo que está distante daquele que tem fé. O sobrenatural não é algo que está distante daquele que acredita nas promessas de Deus. Então, da mesma forma que Deus agiu na vida de Abraão, agiu na vida de Isaque, da mesma forma, amados, Ele também age na sua vida. Ele quer agir na sua vida nesse exato momento. Ele quer que você tão somente permita essa ação, permita a manifestação do poder dele na sua família. E claro, Deus vai estar agindo porque a palavra é o nosso norte. Mas, deixa eu ver aqui, ainda dá tempo. Então, a prova faz parte daquele que serve a Deus. Você serve a Deus, então não fuja da prova. Não diga assim, não vou ser provado. Mas peça a Deus para lhe ajudar a passar pela prova. Porque a prova vai te fazer o quê? Mais experiente, vai te tornar mais sábio, vai te tornar mais maduro.
vai fazer com que você reconheça o poder de Deus e a sua pequenez, vai te tornar mais humilde, você não vai se gloriar em si mesmo, mas vai glorificar a Deus, porque vai entender que é Deus que está te provando e também que está livrando, que está te forjando, está te preparando, e você vai reconhecer que é Ele, que não existe nada difícil ou impossível para Ele. Você vai estar reconhecendo isto. Então, a prova nos prepara. Mas eu estou passando por muitas provas, muita enfermidade, muita coisa tem acontecido. A prova nos prepara, nos forja. O que nós não podemos fazer é simplesmente abandonar o barco, desistir e morrer no deserto. Então, Deus sempre tem um sim em suas promessas. Aí nós observamos, Deus chama Abraão e a promessa de Abraão, que foi dada a Abraão, só foi se cumprir depois de 25 anos, quando Abraão já estava caminhando para a velhice, ou já estava velho, 100 anos de idade. Claro, ele viveu até 175, mas 100 anos já era idoso. Olha só, Deus sempre tem um sim para as suas promessas, não importa se ainda não chegou, não importa se ainda não aconteceu, é porque Deus faz acontecer no momento dele, não no nosso momento, e o momento dele é o Kairos, é o momento certo, é o momento oportuno. Então, amados, Abraão, ele já era idoso quando seu filho nasceu, e aquele menino, ele se tornou o quê? O deleite do seu pai, como se fosse um ídolo. Então, aquele bebê representava para Abraão aquilo de mais sagrado. E aí você vê o seguinte, porque em Isaac estava as promessas de Deus, estava as alianças de Deus, em Isaac estava a esperança dos sonhos messiânicos. Então havia em Isaac essa esperança, Abraão tinha essa esperança em Isaac. Então aquilo estava se tornando o quê? Algo que, ao meu ver, estava até superando o amor que ele tinha para com Deus, ou estava correndo o risco de chegar a esse ponto. E aí a gente observa que Isaac começou a se desenvolver na infância, na adolescência, e cada vez mais Abraão se apegava àquele menino, se apegava àquele jovem, e correndo o risco de chegar nas fronteiras de um terreno espiritualmente perigoso, que é justamente, amados, quando se torna um ídolo. E nós precisamos entender que Deus, ele exige, ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. E Deus ali naquele momento, ele estava mesmo dando o filho, cumprindo a promessa, Deus estava protegendo o coração de Abraão, estava protegendo o coração de Isaac de um amor idólatra. Então nós devemos tomar cuidado. Por isso Jesus falou assim: aquele que não amar mais a mim do que pai, mãe, filho, ou então tem uma tradução, aquele que não deixar pai, mãe, filho, mas eu vou colocar amar mais a mim do que pai, mãe, filhos, pertences, bens, não é digno de mim. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, que o meu amor, o seu amor, tem que ser maior para Deus, tem que ser, o tributo tem que ser dado a Deus. O meu maior amor não é minha esposa, o meu maior amor não é meu pai e minha mãe que estão vivos, graças a Deus. O meu maior amor não são os meus filhos. O meu maior amor é o meu Pai Celestial, que criou a minha esposa, criou os meus pais, criou os meus filhos, criou a mim também. Então, o nosso amor deve estar voltado para o Senhor, porque nós devemos tomar cuidado para que a promessa não tome o centro da nossa vida. Mas quando a promessa torna-se o centro da nossa vida, ela tem que morrer. Foi o que estava acontecendo. O que aconteceu com Isaac.
Então, aí, ali praticamente no último chamado de Abraão, Deus faz uma proposta para Abraão, uma proposta indecente, difícil, uma prova difícil de ser concretizada. Ele diz: deixa a tua terra e vai para a terra de Moriá, e lá, olha, deixa também Sara, deixa a tua parentela, e ali oferecerás a Isaque em holocausto. Que prova difícil! Mas nós observamos aqui, lendo o texto, que Deus queria saber em quem Abraão depositava a sua confiança, se era em Isaque, o filho da promessa, ou se era em Deus. Em quem você tem depositado a sua confiança? No seu trabalho? No seu salário? No seu pai? Na sua mãe? No seu braço? E Deus estava querendo que Abraão abrisse os seus olhos nesse sentido. Então, se a nossa esperança está na nossa força, se a nossa esperança está no nosso salário, está no nosso trabalho, amados, vai ser difícil, porque quem abre portas é Deus. E quem mantém a vida dos nossos familiares é Deus. Ele que é o gerador de vida. É Ele que sustenta a vida. Por isso, nós devemos entender que quando Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, mostrando o seguinte, que a nossa prioridade tem que ser o reino. Lá em Deuteronômio, a palavra no Antigo Testamento diz o seguinte, que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ou seja, nós devemos dar o máximo de nós para Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele nos criou para a sua glória. Mas, amados, e Deus estava querendo saber justamente qual era o maior tesouro de Abraão. E às vezes isso também acontece conosco. Muitas vezes nós estamos extremamente apegados às bênçãos materiais, às bênçãos espirituais, e essas bênçãos se tornam os nossos Isaques. Deus nos abençoou e nós começamos a amar mais a bênção do que aquele que abençoou. E isso nos impede de contemplar a Deus como Ele deve ser contemplado, com exclusividade. E por isso, amados, quando a promessa torna-se o centro, o nosso centro, ela tem que morrer. Independente que seja pessoal, material, quando ela se torna o centro, ela tem que morrer. Se nós queremos ter uma vida espiritual no altar de Deus, no altar do Senhor, se nós prezamos por uma vida eterna, se nós acreditamos verdadeiramente na vida após a morte, se nós acreditamos que Jesus verdadeiramente morreu pelos nossos pecados, que Ele está à direita de Deus Pai, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja, se nós acreditamos em uma cidade, a Nova Jerusalém, com ruas de ouros, mar de cristal, se nós acreditamos em uma Nova Jerusalém, que nós vamos viver na presença do Senhor, não vai ter necessidade do sol, porque a própria luz da divindade vai estar trazendo claridade. Se nós acreditamos verdadeiramente nessas promessas, amados, nós temos que colocar Deus, Jesus Cristo, no centro da nossa vida. Ser a principal peça, o principal, Ele é a pedra angular. Os apóstolos, os profetas, nós estamos fundamentados nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, mas nesses ensinamentos, a pedra principal é Jesus. Se a pedra angular for tirada, a casa não sustenta, não é sustentada. Então, com os apóstolos, com os profetas, se Jesus não estiver no centro, amado, de nada vai adiantar. Esta é a realidade. E para já finalizar aqui, dentro desse tema, a prova faz parte da vida daquele que serve a Deus. A providência de Deus é para aqueles que obedecem.
você necessita da provisão, você necessita da proteção, você necessita da providência de Deus. Então, obedeça. Porque quando nós obedecemos, Deus se compromete conosco. Quando você obedece, Deus se compromete com você. Olha, essa passagem que nós lemos aqui em Gênesis 22, a gente vê aqui o diálogo entre Abraão e Isaac. Isaac questiona o seu pai. Porque ele diz o seguinte: olha, meu pai, eu estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão deve ter passado nesses 3 dias, quando ele saiu lá de Betseba para ir para o Monte Moriá, 80 quilômetros de montanhas praticamente, e ele passou 3 dias, e eu imagino que na mente dele, e principalmente quando Isaac perguntou sobre o cordeiro, passou assim: mas como essa promessa vai se cumprir se Deus está me pedindo para matar o meu próprio filho? Como eu farei isso que Deus me pediu? Mas dentro dele mesmo: mas eu tenho que continuar, porque foi Deus que me pediu. Eu tenho que obedecer, porque Deus nunca falhou comigo e não vai falhar. Nós temos que obedecer, porque Deus nunca falhou e não vai falhar conosco. Esta verdade. E naquele momento ele deve ter pensado assim: poxa, Deus, eu estou sofrendo tanto com isso, é meu filho que eu amo, e eu vou sacrificá-lo no altar, eu vou matar o meu filho. Mas no momento certo, a resposta de Abraão para Isaac foi tão somente aqui no texto: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o local. Se ele simplesmente disse: foi Deus que me pediu, então Deus ele é o responsável por isso, é ele que vai providenciar o cordeiro. E amados, e aqui o texto diz que eles seguiram juntos. Então Deus providenciou o carneiro para morrer no lugar de Isaac. Deus providenciou o carneiro. Deus providenciou por quê? Porque Abraão permaneceu firme. Deus providenciou o seu filho para morrer no seu lugar, porque Jesus permaneceu firme. Por isso nós estamos pregando o Evangelho hoje. Por isso nós estamos anunciando que Jesus é o Filho de Deus, anunciando que Jesus é Deus, anunciando que Jesus é o único Salvador do mundo. Jesus é aquele que pode levar o homem até Deus. Nós estamos anunciando nesse momento. Porque Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Uma vida por outra. Ele morreu por você. Isaac, o carneiro, morreu no lugar de Isaac. E Deus aceitou o sacrifício de Abraão. Mas não do seu filho, mas do carneiro. O sacrifício aconteceu. Um substituto. Alguém que morreu no lugar de Isaac. Mas Jesus foi o substituto, porque a morte era a nossa recompensa, porque o salário do pecado é a morte. E no entanto, Jesus disse: eu vou morrer no seu lugar para que você não morra espiritualmente. E ele foi o Cordeiro Pascal. Ele foi aquele que deu a sua vida por você, deu a sua vida pela humanidade, para trazer salvação, para trazer vida. E finalizando, amados, Abraão foi justificado pela sua fé, mas teve que provar que tinha fé. Teve que provar que tinha essa fé. E tal como Isaac foi a maior alegria e possessão de Abraão, ele estava disposto a perdê-lo a fim de obedecer a Deus. Assim também nós todos, os crentes espirituais, os cristãos espirituais, somos convocados a sacrificar o tesouro, ou seja, o nosso tesouro, ou então a sacrificar o seu tesouro mais precioso na sua vida, a fim de obterem sucesso na vida espiritual. Então, se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua vida com Deus, sacrifique. Se algo tem impedido de você ter comunhão com Deus, se algo, seja lá o que for, eu não estou